Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e trazendo para vocês um review de um acessório que vai agregar muita imersão, muita agilidade, muita eficiência durante os seus voos realizados dentro do seu simulador de preferência. Trata-se do MIP da XR, que a gente vai mostrar para vocês nos próximos minutos. Então, se você quiser descobrir que acessório é esse, que vai mudar os seus voos, tanto no PC como no Xbox, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, a gente mudou um pouco o padrão que você normalmente está acostumado aqui para fazer review, porque trata-se de um produto muito pequeno e que precisa de um pouco mais de atenção da sua parte, por isso a gente isolou tudo que poderia ter ao redor para que você tivesse todo o seu foco para esse aparelho que é muito interessante, que vai trazer para você a possibilidade de você ter, tanto no seu PC, voando no seu simulador de preferência, como no Xbox S e Xbox Series. Sim, ele é totalmente compatível com o Xbox, o que acaba sendo muito bacana, porque o pessoal do Xbox ele tá meio esquecido, né, com relação a isso. E as únicas opções que a gente tem no mercado hoje são extremamente caras. E para quem não está querendo gastar ou não tem a grana para investir num joystick que hoje custa aí mais de R$3.000, você tem, por exemplo, esse aqui, que é extremamente compacto, leve, com a caixa deu menos de 300 gramas isso aqui, tá? Ó, tá? Então ele é bem levinho, o material dele me parece ser plástico, eu não consegui identificar. De qualquer maneira, é algo que traduz uma certa resistência, não vai ser um aparelho descartável que se cair no chão vai quebrar e você nunca mais vai poder usar, muito pelo contrário. Ele tem como ser fixado através desses orifícios aqui por um parafuso na superfície da tua preferência. São 19 botões, todos eles funcionais. Aqui na parte de cima tem o dial, tá? A gente gira isso aqui para fazer os acertos, os ajustes que você deseja fazer para vertical speed, altitude, HDG, indicator speed e curso. Aqui você tem a chave do auto throttle, autopilot, VNAV, LNAV, approach, lock, o dial do rádio para você sintonizar a frequência de comunicação, ou nessa posição para você ajustar a frequência nave 1, porque esse modelo aqui ele é o primeiro modelo lançado pela Axer e o próximo MIAP ele já vai dar a possibilidade de você sintonizar tanto nave 1 como nave 2 e com 1 e com 2 para você mudar de standby para ativo esse botão aqui. Esses botões eles giram e podem ser pressionados com exceção desse botão aqui e desse botão aqui. Ele só tem função de sintonizar, então você só vai usar ele dessa forma aqui. Todos os demais, eles são push button. Conexão USB, todo iluminado. Se você tiver num ambiente com pouca iluminação, você vai ver facilmente a identificação dos botões para você fazer a interação. E o melhor de tudo, galera, é o seguinte: por apenas $89. Sabe o que significa isso? Significa que você vai comprar diretamente do exterior, ele vai entrar sem qualquer taxação, porque o pessoal da XR, eles sabem o que fazer para que você receba o produto sem ser tributado, o que não é possível com outros equipamentos. E para você que é do Xbox, tem outras possibilidades no site da XR, tá? Então vai lá no site da XR, porque tem uns joysticks muito legais. Cara, você não vai acreditar, os caras são um mito, velho. Eles conseguiram te oferecer tudo isso por apenas $89. Escreve no comentário aí se você conhece algum joystick com todas essas funções que você compre por $89 e que ingresse dentro do país sem ser tributado. Fala pra mim. Então vamos ver esse brinquedinho em ação agora, pessoal, porque eu já falei demais. Bom, pessoal, solo de Trancoso, avião em questão que a gente vai utilizar para mostrar para você a interação com o piloto automático da XR é o Kodiak da Simworks Studio. Avião muito completo, recomendo. Está entre os aviões que eu mais curti voar até hoje. O cenário é o cenário de Trancoso da Gerdau. Esse aeroporto aqui, ele é utilizado para acesso ao Clube Med, né? A região aqui onde existem bastante resorts. Vamos fazer o Saber a Cantar para você ver o piloto automático em ação. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui para você ver, ó, vamos dar um zoom aqui, é setar a altitude ali, ó. Vamos botar aqui 5.500.
Se você quiser usar Vertical Speed, você vai pressionar aqui, ó, e ele vai te dar, olha lá, 500 pés. HDG funcionando já, ó. Olha que legal, velho. Botar HDG na proa. Aqui a gente só vai usar para Fly Level Change. Então depois a gente vai mostrar como é que faz isso aqui, tá? Autothrottle aqui já tá armado, a gente não vai usar. Eu posso deixar em Disarmed. Aqui ele tá em neve. Vou mostrar aqui, ó, a frequência lá, ó. Olha eu mexendo ali, ó. Ó, sintonizando ali em cima em nave 1, tá vendo, ó? 1 no 1 no 2 decimal 9. Vamos lá, então, ó. Ó, 9, aperto uma. 1 no 2 decimal 9, ó, e agora swap, ó, passou para ativo. Se você quiser sintonizar a nave 2, aí é na mão, tá? Porque esse modelo aqui não dá para fazer isso. Agora o outro lado lá, ó, vamos supor que eu quisesse sintonizar agora comunicação, ó, traz para com 1 no 22 decimal 8, aí e agora, ó, ativo. Então rádio e nave funcionando perfeitamente. Aqui, ó, em LNAV eu seto para usar o GPS, tá vendo? Ó, eu trago de GPS para VOR, tá vendo? Ó, tudo isso é totalmente configurável. Então vamos lá. Então agora a gente vai usar o piloto automático, hein? Vamos lá. Autopilot tá ativo e ele já tá mantendo ali, ó, a vertical speed, ó. Ele tá indo buscar quentão ali. E agora, ó, eu vou setar o HDG aqui, ó. Beleza? Agora, ó, HDG. Olha aí, que lindo. Deixa eu diminuir um pouco essa razão de subida aqui, ó. Aí. Agora eu vou trazer pra Fly Level Change agora, hein? Ó. Agora eu venho aqui, ó, IAS. Botar ele para subir a 110 aqui agora, ó. 110, beleza. Vamos fazer mais uma curvinha aqui, ó. Olha ele seguindo. Olha que maravilha. Então a gente mostrou altitude, Fly Level Change que eu botei para pressionar isso aqui. Você tem a função de sintonizar, né? Rodar o dial. E você tem a função de pressionar esse botão redondo. E aqui é o Altitude Hold. Se eu quiser que ele segure aí, ó, é só pressionar o Altitude Hold que ele vai ficar em 1500. A gente tá passando 1480 agora. Se eu pressionar, ele segura. Quer ver, ó? 1500, ó. Olha lá, ó. Tá aí, ó, 1500. Vamos fazer mais uma curvinha aqui. Então mostramos Altitude Hold, Fly Level Change, Vertical Speed, o Indicate Airspeed que você utiliza para setar o Fly Level Change. O curso é o seguinte, né? Vamos lá, você pressiona aqui, ó, LNAV para ele voltar pro VOR e você vai ver que eu consigo interação com o curso, tá? Ó, que você normalmente vai utilizar para fazer operação com ILS e VOR, tá? Então aqui, ó, interação total com curso também, tá? O autothrottle você só vai utilizar, obviamente, em aeronaves que ofereçam esse recurso, tá? Já o VNAV, infelizmente, você só consegue utilizar se você configurar com um aplicativo externo ao Microsoft Flight Simulator, no caso SPED.next. Ele faz esse serviço. Eu vou mostrar para vocês no Boeing. Bom, pessoal, vamos lá. A gente está aqui no cockpit do 737, a aeronave da PMDG, totalmente funcional aqui no nosso 737 da PMDG. Vamos lá. Se você observar aqui, ó, vou pressionar o VNAV, ó. Olha lá, VNAV. Vou pressionar o LNAV, ó. LNAV. Approach, ó. Approach. Lock. Lock. Tá? Vertical Speed, ó. Vertical Speed. Ó, se eu pressionar aqui e girar, ó. Viu? Funcional. Altitude, ó. Totalmente funcional também. Ó, HDG funcionando, tá, ó. Altitude Hold, ó. Tá, ele desabilita o Vertical Speed, óbvio. IAS, tá vendo o botão mexendo aqui, ó? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, Speed, ó. Tá dando pra ver? Aí, tá? Fly Level Change. Vamos lá, ó, aqui, ó. Aí eu botei configurado aqui, ó, pra pressionar, ó. Fly Level Change, tá vendo, ó?
Perfeito. O que tá faltando aqui? Autothrottle, ó. Tá? Aqui curso, né, ó. Aqui em cima, curso. Aí eu botei para sintonizar os dois, ó. Olha lá, ó. Então a gente tá com o curso do ILS aqui de Salvador, dá 1 no 0. A velocidade aqui, né, olha lá. Eu botei a 21 mais 15, olha lá, ó. Tá bonitinho. Aqui a gente tem o sistema, né, ó, nave, tá, a chavinha tá em nave, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou botar 1 no decimal 9, ó. 1 no 1, pressiona, ó. Decimal 9. Aí para você trocar de standby para ativo, pressiona swap aqui, ó. Vamos botar 2 aqui, senão não vai ficar, ó. 1 no 2, decimal 9, tá? Ó, aqui, ó. Viu? Traz a chavinha para com. Vamos lá, ó. 1 no 2, 4, decimal 00, certo? Ó, beleza? Então, totalmente funcional, configurado para uso no PMDG, o que significa que você também vai conseguir utilizar isso aqui zero estresse, zero fadiga, zero mistério em qualquer outro avião. Na minha avaliação fria do produto, o que eu tenho para dizer é custo-benefício incrível, material aceitável para a proposta do produto, que é ser barato e trazer para você todas essas funcionalidades. Acredito que se você for uma pessoa cuidadosa como eu, você tem esse aparelho para a vida. Suporte técnico. Precisou de ajuda para configurar o produto com a aeronave dentro do simulador da sua preferência? Você vai ter suporte incondicional do pessoal da XR, que me ajudou a configurar o sistema de rádio aqui, que eu estava tendo problemas para configurar, porque eu estava usando o manual da primeira versão do produto e está desatualizado. Então ele me auxiliou, eu configurei, como você pode ver, todos os botões com funções adicionais, inclusive. O único ponto negativo sobre a minha avaliação é o fato de que você vai ter que fazer a configuração do produto botão por botão, tá? Porque quando você vem aqui, ó, ele vai reconhecer de imediato, tanto no Windows quanto aqui dentro do simulador de voo, ele reconhece. Só que tudo isso aqui, ó, que você vai ver aqui, ó, foi configurado por mim. A maioria não é nada absurdo de ser feito, mas é um tempo que você vai ter que dedicar para poder ter todas as funções configuradas corretamente aqui no simulador de voo, associadas ao piloto automático. Se você tem um Xbox, é uma oportunidade para você adquirir esse controle. Me diz aí se vocês curtiram os recursos, a integração com o simulador de voo, se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tenta ajudar. O link para aquisição do produto para a vitrine da XR vai estar na descrição. Eu vou deixar também uma lista de comandos do Microsoft Flight Simulator para facilitar a sua vida no momento de você configurar, que fica muito mais fácil de você encontrar o comando que você deseja. Vou ficando por aqui. Dessa forma, conto muito com o seu like para ajudar na divulgação. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.